Olá, você está no canal Histórias do Violão. Dando continuidade à série Movimentos Musicais no Brasil, o vídeo de hoje fala sobre o surgimento do choro. Quais suas principais características e quais seus principais autores. Quem vai nos dar essa aula é Francisco Araújo. É importante ressaltar que as músicas que ele irá tocar é de improviso, portanto não tem aquele rigor do estudo prévio que é necessário para a execução das músicas. Vamos lá? A primeira geração do choro vem com Joaquim Antônio da Silva Calado, que nós já falamos anteriormente. Calado vai deixar herdeiros. Um deles é Anacleto de Medeiros. Cavaquinistas como o Nelson Alves, que é mais ou menos a geração pós-Calado, vamos dizer assim. O Anacleto de Medeiros tanto fazia polcas. Esse cara foi fenomenal, Anacleto de Medeiros. Ele fundou a banda do Corpo de Bombeiros. Entre as composições dele, nós temos um choro chamado Boêmio, que inclusive tem letra do Catulo. Ouçam os contrapontos do violão, vejam as baixarias do violão, o contraponto que o violão faz sobre uma melodia. Ele tem uma valsa chamada Terna Saudade, que é um espetáculo. Ele tem machiches, ele tem shots, ele compõe shots, mas também compõe choros. Ele é da geração um pouquinho pós o Calado, né? Ele já é a primeira geração do choro, vamos dizer assim. Você tinha falado sobre essa influência da polca e do choro. E essa transição, me parece que mesmo o Anacleto de Medeiros também compõe polcas, até fazer a transição do Scott, né, que é o shot, e que vai caminhando para o choro. Ele tem um shot que se chama Santinha. E tem uma polca chamada Três Estrelinhas, que é um espetáculo de obra. Bom, ele é uma pessoa inspiradíssima, o Anacleto de Medeiros. Ele tem formação musical. Ele faleceu novo, com 40 e poucos anos. O contemporâneo Anacleto de Medeiros tem o Ernesto Nazaré também. Sim, Ernesto Nazaré, sim, claro, Ernesto Nazaré vai falecer em 1934, nasce em 1863, falece em 1934. Nazaré já tinha formação musical, mas ele ouvia as vozes da rua. Então eu vou dar um exemplo, o tango brasileiro de Ernesto Nazaré. Por que ele botava tango brasileiro? Porque é um ritmo que está próximo do machixe e da havaneira. Veja bem, a havaneira, eu vou dar um exemplo de uma havaneira muito conhecida para mostrar para vocês. Veja, a havaneira tem esse ritmo. É um ritmo cubano. O brasileiro, por sua vez, em vez de fazer isso, ele faz... de Ernesto Nazaré. Vocês perceberam que é próximo da havaneira e próximo do machixe. Bom, eu já pedi desculpas ao público ouvinte que essas coisas não estão embaixo do dedo. Eu estou dando exemplo aqui de improviso, então algum erro não vão crucificar a minha pessoa aí nos tribunais da Inquisição. Bom, e qual a razão de a maioria mesmo hoje a gente sabe e ouve o choro na música do Ernesto Nazaré? Mas qual a razão dele escrever em suas partituras tango brasileiro? Exatamente porque não podia escrever choro também. Porque choro era música de gentalha e Nazaré não era violonista, era pianista. Então, o piano era um instrumento de elite. Então ele evitava também, quando tinha algum choro que ele fazia, que ele fez pouco choro, mas fez. Por exemplo, Fonfon, esse tango brasileiro. E Nazaré está ligado, embora não seja violonista, mas ele ouvia as vozes da rua.
Ernesto Nazaré estava totalmente inteirado com as vozes da rua, era amigo de Villa-Lobos, era amigo de Satiro Bilar, que foi um violonista fantástico e até lendário, né? Satiro Bilar era do meio do choro, e Nazaré inclusive fez um tango brasileiro dedicado a Satiro Bilar. Ele tinha uma voz horrível, ele tinha um problema fonético, o Satiro Bilar, e o Nazaré fez um tango chamado Tenebroso, dedicado ao Satiro Bilar, porque ele era um gênio. Bom, e o Nazaré, ele ouvia as vozes da rua, ele ouvia os violões de rua, tanto que ele era amigo do Pixinguinha também. O Pixinguinha é que vai dar então a forma definitiva para o choro. Bom, O Zequinha também o Zequinha de Abreu. que está em São Paulo, né? Sim, é paulista, porque o choro não era feito só no Rio. O Brasil inteiro se fazia choro. Aliás, o choro mais popular do mundo não foi feito por cariocas. Zequinha de Abreu, é o Tico-Tico no Fubá, que virou filme da Vera Cruz. O choro ficou tão conhecido, foi tão grande o sucesso do Tico-Tico no Fubá, que o Tico-Tico no Fubá, um dos choros do Zequinha de Abreu, vai ser conhecido no mundo inteiro, vai ser gravado até pela Orquestra do Rei Kampf, futuramente. Zequinha de Abreu não viu esse sucesso todo, ele faleceu antes. O Zequinha de Abreu, a Vera Cruz vai fazer um filme fantástico. A Vera Cruz é uma companhia de cinema, foi uma companhia de cinema, que era uma grande, ela faliu, mas era como se fosse uma Hollywood brasileira. E o Tico-Tico no Fubá vira filme, assunto de filme. Assistam o Tico-Tico no Fubá, se vocês tiverem oportunidade, para vocês verem. Trabalha dois grandes artistas, atores brasileiros, é a Tônia Carreiro e o Anselmo Duarte. O filme é um espetáculo, é sobre a vida do Zequinha de Abreu, e focando o choro Tico-Tico do Fubá, a saga do Tico-Tico do Fubá. Levino Albano da Conceição é um deles. Não só com o choro, o Levino já tinha também um pouco de mais versatilidade. Ouçam o choro do Levino, chama Quem Resista. Esse é o violonista que é o primeiro concertista brasileiro, sem a menor sombra de dúvida. O primeiro concertista, é o primeiro sujeito que leva o violão para as salas de concerto no Brasil, é Levino Albano da Conceição, professora do Dilermano Reis, como nós já fizemos um vídeo aqui para o programa. Nessa época, o choro já começa a se separar da polca. Já começa a ser um gênero musical com formas estéticas definidas. E quem dá essas bases é, sem sombra de dúvida, o Pixinguinha. O Pixinguinha já pertence, vamos dizer assim, à segunda geração do choro. Pixinguinha, Levino Albano da Conceição, Dilermano Reis, que é também um chorão fantástico. Canhoto da Paraíba, por exemplo, é um violonista de choro, uma pessoa que realmente cultua demais o choro. Então, toda a sua produção é de choros e valsas. O Dilermano, além de choros, o Dilermano ainda era tão genial que era versátil também em outros gêneros, como valsas, guarânias, música paraguaia, ele fazia música do Mato Grosso, enfim. Mas o Dilermano tem uma obra fantástica dentro do choro. Mas foi o Pixinguinha que levou o choro ao apogeu. E você pega um bando de garotos e você pergunta para eles, você sabe o que é choro? Eles pensam que é uma coisa, é chorando, mas você toca isso aqui. Quem não conhece o Carinhoso? Então o Pixinguinha e saiu com o nome de samba estilizado, para não falar choro. Choro era a música do pessoal pobre. Então o Pixinguinha vai ter uma grande aproximação com os instrumentos do choro, que é o violão e o cavaquinho. Aliás, as primeiras gravações do Pixinguinha não foram choro, foram as polcas. São João debaixo d'água, Segura Ele e A Vida é um Buraco. São polcas. Você vai pegar o choro, segura ele. Você pega. Perceba que é tudo no chão. Olha, o ritmo não tem sincopado. Chama Segura Ele. E o Pixinguinha foi um gênio como flautista também, né? Para variar, ele foi gênio em tudo como flautista, Deus me livre. E ele tem uma outra polca chamada A Vida é um Buraco. Bom, nessa época o Pixinguinha é acompanhado de violões. O violão está presente.
Então, a gente está falando do choro aqui de compositores que não eram violonistas, mas se não fosse pelo violão, minha gente, nem Ernesto Nazaré teria feito o que fez. Ernesto Nazaré ouvia as vozes da rua, ele ouvia as músicas de rua. Aliás, ele ia no cinema, pianista do cinema mudo, ele ouvia o Pixinguinha tocar também no cinema mudo. O Pixinguinha também foi músico do cinema mudo, tocava no Cine Palais, no Rio de Janeiro. E todos eles se encontravam no cinema mudo, né? O Villa-Lobos também? Villa-Lobos também foi músico, tocou na orquestra de cinema mudo, porque o cinema era mudo, não tinha, o cinema, a gente fala cinema mudo porque não tinha o som. O som do cinema falado veio depois. O cinema mudo você tinha as imagens do filme. Você pega Charlie Chaplin, por exemplo, você vai ver aquele filme do Charlie Chaplin, que tem aquele mendigo, o Charlie Chaplin, o grande Chaplin. Ali é o cinema mudo, você não ouve as vozes, você ouve a pantomima, você ouve a cena, você consegue definir a história pela cena, mas a música era fundamental. Então, no cinema mudo, você no Brasil principalmente, você tem os músicos que tocavam nos intervalos dos filmes. E às vezes faziam mais sucesso do que os filmes. Havia muita gente que ia no cinema mudo para ver os músicos se exibirem. Levino Albano da Conceição, o violonista Levino Albano da Conceição, tocou demais no cinema mudo. Então, o Pixinguinha tinha um conjunto que tocava no cinema mudo. Foi ali que surgiu também o famoso conjunto, em 1919, os 8 Batutas, que é sob a liderança do Pixinguinha. Vão tocar até em Paris. A formação é toda com instrumentos de choro, onde o violão está presente. Então, o Nazaré... E as trilhas dos filmes também, eles tocavam durante a exibição do filme? Exato, eles tocavam, os músicos tocavam música brasileira. Choro, cateretês, entendeu? Não tinha o rádio ainda, minha gente. Não tinha o rádio, é bom você falar disso, que não tinha o rádio. O rádio só vai surgir na década de 20, ainda restrito a um público assim muito pequeno. Na década de 30 começa então um segundo período do rádio, que é a popularização. Então o rádio já se passa a tocar música popular no rádio. Que na década de 20 o rádio não tocava música popular. Era proibido isso. Podia tocar música popular europeia. Então já existia um certo profissionalismo, entendeu? No cinema mudo. E realmente era fantástico. Você vê os músicos se exibirem nas salas do cinema. Nas grandes salas de cinema, o Cine Odeon, até Nazaré fez uma música chamada Odeon, dedicada ao Cine Odeon, no Rio de Janeiro. Bom, e o violão está presente em tudo isso mais do que nunca. João Pernambuco, não podemos esquecer de João Pernambuco. E, bom, João Pernambuco era um chorão, era outro violonista de choro, outro compositor fantástico de choro. João Pernambuco tem choros como o Sandro Carrilhões. Sandro Carrilhões não é bem um choro, é mais um baxixe. Mas interrogando, é um batuque. Pó de Mico, olha quanta obra de João Pernambuco fantástica para se ouvir. Então são choros, Graúna tá entre o choro e o machixe, tudo isso é de João Pernambuco. Então são os violonistas que você perguntou, João Pernambuco, Levino Albano da Conceição, Dilermano Reis, Canhoto da Paraíba, são os grandes violonistas de choro. Canhoto nasceu em 1926, João Pernambuco nasceu em 1883 e faleceu em 47. João Pernambuco também está dentro do cinema mudo? Ele tocava no cinema mudo e às vezes tocava, mas com um grupo, não como solista de violão. Como solista de violão ele deixou gravações, muitas gravações, mas também participou do cinema mudo. Na década de 20, nós estamos falando do cinema mudo, é da década de 20. Nós vamos ter violonistas que vêm para o Brasil e que vão construir a história do Brasil. Um deles é Agustin Barros e Josefina Robledo. Só que com uma linguagem de um violão mais clássico, um violão mais erudito, mais estudado por música. Então você ouvia músicas nos clubes, a elite, nos grandes clubes de elite, com o piano. E você ouvia as músicas de rua, os músicos de rua através do violão, através das serenatas, que nessa época do cinema mudo ainda existia a serenata. A serenata vai até o começo da década de 50. Daí para frente ela desaparece por causa do progresso. E os músicos de serenata, os músicos de violão, vão fazer parte do rádio e vão entrar nos estúdios de gravação. Aí, embora alguns ainda participem de serenata, mas eles vão ter um índice de profissionalização maior, digamos assim, nos primeiros anos do rádio. Mas o cinema mudo era, sem dúvida nenhuma, o primeiro local onde o artista se comunicava com o público,
O disco também, mas o disco era uma coisa ainda meio que rudimentar. Mas antes do rádio, o disco era um meio de comunicação para os artistas exibirem. O Carinhoso, por exemplo, foi gravado em 17. Veja bem, o rádio nessa época, quando ele surge em 1922, que surge a Rádio Sociedade no Rio de Janeiro, é transmitido, é o Sesc Centenário da Independência do Brasil, 1922, é o Sesc Centenário da Independência, a independência é 1822, então em 1922 nós estamos no Sesc Centenário da Independência. É a primeira vez então que em 22 que se transmite radiofonicamente um discurso do presidente Epitácio Pessoa. Só que o rádio, nessa época, em 22, ele pertencia à elite, os programas não eram para as pessoas. O rádio, um aparelho de rádio nessa época custava uma fortuna. Então, as pessoas ouviam músicas ou nas ruas, ou nas festas com os tocadores de violão, entendeu? O violão está nas festas. Ou ouviam nas casas de música, com um pianista que tocava, que experimentava, que tocava as músicas, para o sujeito vir para comprar as partituras. Mas o piano era instrumento de elite, é bom a gente saber disso. O violão não, ele era o instrumento das ruas, ele era o instrumento das calçadas, das serenatas, ainda nessa época. Nós estamos na década de 20, cinema mudo, que você falou. Então é bom a gente salientar bem. A Semana de Arte Moderna, ela tentava uma ruptura com a arte europeia. Esse era o primeiro objetivo da Semana de Arte Moderna, porque não teve só música. A Semana de Arte Moderna foi marcada também pela literatura. Você vai ter Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade para mostrar alguns exemplos. E as artes plásticas, a pintura. E a música foi o Villa-Lobos. Só que essa música da Semana de Arte Moderna era uma música que rompia com a arte europeia, com os cânones da arte europeia, só que ela era uma música ainda para a elite. O povo não frequentava o Teatro Municipal, e o Teatro Municipal de São Paulo, e nem do Rio de Janeiro. É bom dizer que no Teatro Municipal de São Paulo, até a década de 1960, o início da década de 1960, você tinha que entrar de paletó e gravata. E música popular não existia no teatro. Villa-Lobos é responsável pela sinfonização do choro, ou seja, ele conseguiu absorver toda aquela música dos músicos de rua, porque o chorão era música de rua. E o Villa-Lobos é, por excelência, o músico da Semana de Arte Moderna, não tenha dúvida. Gostou do conteúdo? Então não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém. Isso ajuda muito o nosso canal. Se houver algum tema que deseje que seja produzido por este canal, por favor, deixe nos comentários abaixo. Um abraço, até mais!